Quero saudar a todos com a paz do Senhor, Shabbat Shalom, né? Hoje é o sábado do Senhor, louvado seja Deus, né? Eu sei que tem muitos ouvintes que podem até nem concordar, mas esse dia foi realmente escolhido pelo próprio Deus, né? Então, nós realmente aceitamos esse dia, né? Como um dia realmente para separar para Deus. Louvado seja Deus, né? Para adorar o Senhor nosso Deus. Então, a realidade é o seguinte: Deus essa noite ele me desenrolou um mistério que está diante dos nossos olhos, né? Está diante dos nossos olhos todos os dias, desde a fundação do mundo. E às vezes o homem de Deus, o homem santo de Deus, não vê. Aquele que Deus escolheu, separou e santificou ele para poder levar a obra de Deus, conduzir o rebanho, levando a obra de Deus e conduzindo o rebanho de acordo com as Escrituras. Ele, muitas das vezes, ele passa por despercebido e não vê. Então, por isso que eu digo que Deus essa noite desenrolou esse mistério comigo. Esta noite, né? Louvado seja Deus. Então, veja bem que vamos começar com o livro de Hebreus. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus. Vou provar que dentro da Escritura, as bases bíblicas, que se não tivermos de acordo com as Escrituras, estamos enrolados e estamos perdidos. A realidade é essa. Todos que quiserem ser salvos, todos que quiserem fazer parte do primeiro arrebatamento, ele precisa estar de acordo com as santas Escrituras, sem ignorar os santos mandamentos, sem ignorar o querer de Deus, sem ignorar a palavra de Deus, sem ignorar a vontade de Deus. Porque se assim ele não fizer, ele vai perder a salvação. A realidade é essa. Então veja bem aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, o qual a Bíblia diz assim, olha: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também, se nós vamos para 1 João 1, versículo 1 João 1, 5, versículo 7, 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz ali: se andarmos na luz, como na luz ele está, tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Agora, como andar na luz? Precisamos estar na palavra, viver na palavra. Porque disse Jesus: aqueles que me seguem não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo, né? Jesus é a luz. Louvado seja Deus. E ele disse: se vós me seguem, vós também sois a luz do mundo. Louvado seja Deus. Então, qual o mistério que Deus me desenrolou esta noite? É que Satanás, ele tem usado os da própria casa para derrubar os santos de Deus. Para derrubar os santos de Deus. Para fazer os santos de Deus, os ungidos de Deus, aqueles homens que Jesus chamou, que Deus chamou para fazer a sua vontade, para viver na tua vontade, cair. Ele usa da sua própria casa. Ele usa filho, ele usa filha, ele usa nora, ele usa genro, ele usa esposa. Eu vou provar isso dentro das Escrituras. Vou falar com você aonde realmente com essas pessoas que passaram por isso e muitos caíram. Louvado seja Deus. E outros permaneceram de pé, mas os seus filhos caíram, os seus parentes caíram e a sua esposa caíram. Então vamos ver realmente. Vamos lembrar um pouquinho agora. Eu quero lembrar vocês. Vou refrescar a memória de cada um agora, lembrando dessa realidade. Se o homem de Deus, o ungido de Deus, que foi escolhido para a obra, para fazer a vontade do Senhor, se ele não vigiar, ele cai.
deixa o mundanismo entrar dentro da igreja para destruir, para que ele perde a santidade, e todos que estão com ele também perdem a santidade, para que a igreja perde a santidade, e todos que o seguem aquela igreja perdem a santidade. Se realmente o homem de Deus não tiver pautado mesmo na palavra de Deus, ele acaba caindo, e eu vou provar isso. Vamos começar com Adão. Primeiro homem da terra. Quem derrubou Adão? Hein? Fala para mim. A pessoa que era mais chegada a Adão, não é? A esposa de Adão. Foi ela que derrubou, porque ela comeu do fruto, e a Bíblia diz que deu também o marido e o comeu. E nem por isso ele foi poupado quando ele acusou ela: não é a esposa que tu me deste que fez eu comer. E ela também não foi poupada quando ela disse: mas Satanás, aquela serpente, é que falou que eu podia comer. Não adiantou de nada. Então vamos em frente, vamos ver as escrituras. Eu vou ver algumas partes da escritura. Louvado seja Deus. Deus começou falando comigo: olha, tome cuidado com a sua própria casa, que é a sua própria casa que te derruba. É a sua própria casa que faz você perder a santidade. É a sua própria casa. Eu quero dizer isso para os ministros de Deus que foram chamados para a obra, para a santidade. A sua própria casa que te derruba. Se você não vigiar, você perde a santidade, vai perder a salvação. A sua casa vai perder a salvação. A sua igreja vai perder a salvação. A realidade é essa. Deus me fez, me lembrou e me mostrou todas essas coisas. Então, realidade. Aí nós vamos mais para frente um bocadinho. Vamos falar de Jó. Jó tinha 10 filhos. Os filhos dele, louvado seja Deus, provavelmente eram os filhos mais ou menos, porque eles realmente andavam fora do caminho do Senhor. Porque se eles andassem no caminho do Senhor, eu acredito que Deus não ia permitir que a casa caísse e matasse os 10 filhos de uma só vez. Porque Jó, muitas das vezes, quando seus filhos comiam e bebiam, pecavam contra Deus, e Jó fazia o quê? Fazia sacrifício para os seus filhos. Então, sinal que os filhos de Jó fazia coisas erradas que desagradavam a Deus. É ou não é? Então veja bem, ali passou realmente morreu os 10 filhos de Jó, e Jó perdeu tudo que tinha. Jó realmente, nada daquilo atingia Jó, nada daquilo que aconteceu ainda tirava a santidade de Jó. Mas veja bem que a esposa de Jó chegou para Jó e disse assim: Jó, eu te vejo sofrer tanto, faz o seguinte, maldição teu Deus e morra. O que ela fez? Ela estava sendo usada por Satanás. Para quê? Para tirar a santidade de Jó. E Jó perder a vida eterna. Perder a comunhão com Deus. Perder o contato com Deus. E veja bem, então vamos mais para frente. Falei aqui um pouquinho, já falar só um pouquinho de cada coisa, porque realmente é muita coisa que tem que se falar. Louvado seja Deus. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. Agora em Israel, vamos falar realmente. Vou falar aqui um pouquinho de Arão e seus filhos, né? Seus 2 filhos que foram escolhidos para sacerdote. O que aconteceu com eles também, foram fulminados por Deus. Por que foram fulminados por Deus? Porque levou fogo estranho para dentro do Santo dos Santos e não podia levar. Eles beberam demais da conta, mais do que os outros, envergonhou-se. E Deus então teve que fulminar os 2 filhos de Arão. Morreram. Tudo bem, veja bem. Mas olha, agora vamos mais para frente um pouquinho, vamos para os 2 filhos de Eli. Os 2 filhos de Eli, verdadeiramente, aqueles 2 filhos de Eli, com escolhido a sacerdote, louvado seja Deus, e aqueles homens, eles começavam a realmente fazer coisas que desagradavam a Deus, e Eli repreendia ele, Deus repreendia Eli ia lá, repreendia eles, mas não adiantava nada, eles continuavam fazendo troços errados, até que um dia houve uma batalha contra Israel, e eles foram com uma arca para a batalha, junto ali, para poder ver se vencia a batalha. Eles perderam a batalha, e a arca foram levados, e os 2 filhos de Eli morreram. E Eli também, quando soube da notícia, já tinha 90 anos, disse que estava sentado numa cadeira, perto da sua porta da sua casa, e ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu Eli.
Eli também. E a Bíblia diz que a família de Eli foi exterminada, não ficou descendência. Por causa de quê? Por causa dos seus 2 filhos, usados por Satanás. Então Satanás ele tem que usar o da família para acabar com a santidade do homem de Deus. Só assim que ele consegue. Porque se ele usar o vizinho, a gente corre para os pés do Senhor. Não é? Se ele usar uma outra pessoa mais longe, o pastor, que é ungido de Deus, corre para os pés do Senhor. Mas quando usa a própria família, muitas das vezes o pastor não faz isso. Ele dá ouvido. E muitas das vezes ele pode entrar até em discussão. Ou então aceitar o conselho daquele, aceitar o conselho da esposa, aceitar o conselho do filho e sair da santidade do Senhor. Porque quem traz o mundanismo para dentro da igreja são da própria casa. Agora eu vou falar um pouquinho mais ainda no Antigo Testamento para depois voltar para os dias atuais. Agora me lembro agora de Samuel, um homem que Deus escolheu, que Deus santificou. Samuel, um homem que verdadeiramente era um homem santo para governar Israel. Para governar Israel. Um homem cheio de poder de Deus, que Deus o deu. Um homem que Deus falava com ele, Samuel. Samuel se casa, Samuel tem 2 filhos. E esses 2 filhos, quando cresceram, Samuel consagrou ele a juiz de Israel para julgar as causas. E a Bíblia me diz que eles começaram a julgar a causa do povo de Israel. Mas sabe o que eles faziam? Eles cobravam propina. E não era para cobrar nada, porque eles trabalhavam para o templo, eles trabalhavam para o Senhor. Então bastava, eles viviam dos dízimos da casa do Senhor. Eles viviam dos cereais da casa do Senhor. Eles não precisavam de propina. Mas eles começaram a cobrar propina, e aqueles que dessem mais da propina era o que ganhava a causa. Sabe? Vamos supor, 2 entravam lá numa demanda de guerra, e aquele que desse mais propina para eles é o que ganhava a causa. E o povo vendo isso, realmente, Samuel já estava bem velho, e o povo vendo essa discrepância terrível dos 2 filhos de Samuel, o povo pediu um rei para Israel. O que acontece nisso aí? Para parar de ver Deus governar a nação. Agora quem ia governar era um rei. E veja que no tempo de Samuel, ainda que o povo entrava em guerra, Deus ganhava a guerra para o povo. Mas quando eles botaram um rei chamado Saul foi à guerra, e no final das contas, Saul perdeu a vida e Israel perdeu um montão de gente. Israel foi derrotado, levou uma nação a se perder. Quem que levou essa nação a se perder? Os filhos de um profeta. Através deles é que foi realmente a nação de Israel, foi praticamente a pique. Deus levantou Davi realmente louvado seja Deus. Mas veja bem, quem se levantou contra Davi? Os filhos de Davi. Então a gente vai vendo os filhos, a própria família querendo acabar com a santidade do homem de Deus. Agora eu vou falar no dia hoje. Eu conheço um cargo de pastores que era da obra, que hoje já não tem mais os mandamentos. Porque os seus filhos foram primeiro a trazer o mundanismo para dentro da igreja. Os seus filhos e as suas filhas foram primeiro a trazer os mundanismos para dentro da igreja. As coisas erradas para dentro da igreja. E eles foram afrouxando, porque não queriam que seus filhos fossem como ditado para o mundo. Mas no mundo eles estão, porque estão fora da palavra de Deus. Realmente eles estão no caminho errante. E então foi muito desses pais, muitos homens da obra, que hoje também estão no caminho errante, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, fazendo toda coisa que o mundo manda fazer, mas não faz o que Deus manda fazer. E outros pastores que ainda estão de pé na obra, têm passado grande luta como eu tenho passado. E essas pessoas que saem da obra
seja filho, seja nora, seja esposa, seja quem for, é usado por Satanás para desanimar os pastores, para poder atingir os pastores, para que os pastores parem de pregar a santidade. Mas a Bíblia me diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não tem quem pode ver a Deus sem santificação. E quem é a santificação? É a palavra. É pela palavra que nós somos santos. É pela palavra que somos separados deste mundo. É pela palavra que verdadeiramente nós façamos a vontade do Senhor. É pela palavra que o Senhor nos separa como um bezerro do cevadouro. Mas o que a gente está vendo hoje? Olha o que a gente está vendo hoje. Olha o que eu estou vendo hoje. Saiu, foi para outra igreja. Uma igreja de porta larga que faz tudo que bem entende. Ficar à vontade. Ele vai ser arrebatado. Vai não, meu filho. Ele está sendo usado por Satanás para destruir o ungido de Deus. Para destruir a obra de Deus. Ela saiu, foi para outra igreja, está bem, está feliz. Saiu, houve discórdia. A Bíblia diz que andaram na luz como na luz ele está, tenhamos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Saiu por quê? Porque faltou comunhão. Saiu por quê? Porque faltou paz. Saiu por quê? Porque rolou problema. Por isso que está fora. Então, se não tiver santidade, não entra no reino de Deus. Qual o objetivo de Satanás nisso tudo? É atingir o homem de Deus para que ele se afrouxe e comece a achar que não tem nada a ver. E daqui a pouco ele cai nessa cilada e também perde a santificação. E aí nem ele é arrebatado, nem seu filho, nem sua esposa, nem tampouco a sua nora, ninguém da casa seja arrebatado, para que verdadeiramente todos fiquem quando Jesus voltar. Porque só serão salvos os que tiverem em santidade. O que diz a Escritura? Hebreus 12, versículo 14. Precisa seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Não adianta querer tentar ver a Deus, não adianta dizer que está salvo, não adianta nada. Se provocou essa divisão dentro de um lar, de um ungido de Deus, essas pessoas estão sendo usadas por Satanás para fazer esse ungido de Deus perder a salvação. Às vezes não perde de um dia para o outro, perde as forças. E daqui a pouco ele acha, poxa, a igreja vai reduzir em nada. O qual Deus colocou o filho para dar o legado, a obra de Deus. Continuar o legado da obra. Continuar a obra existindo. Mas uma pergunta que eu faço, eu como pastor dessa casa de oração, se morrer de hoje para amanhã, essa casa de oração vai continuar existindo? Cadê aqueles que tinham que estar aqui para dar continuidade ao legado? Vão ser cobrados naquele grande dia. A sua própria vida vai ser cobrada. Vão perder a salvação. Quem é que dá legado ao Pai? É o Filho. Não é outros estranhos, não. É o Filho que dá legado. É como a hierarquia. É o Filho que fica para dar legado. Aí eles pensam, estou lá na igreja tal, você sabe, vai ser nada. Vai ser nada. Está sendo usado por Satanás para destruir o legado do homem de Deus, do ungido de Deus. Como Samuel não pôde dar continuidade. Quem tinha que dar continuidade era o filho de Samuel. Não deu. O que aconteceu com os filhos de Samuel? Morreram, perderam a salvação. O que aconteceu com os filhos de Eli? Morreram, perderam a salvação. Eles eram para dar o legado do pai, não deram. Então a realidade pura é essa. Realidade bíblica, verdade da palavra de Deus. Se andarmos na luz, como na luz ele está, tenhamos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
todos os nossos pecados. Só assim podemos ser salvos. E eu, como homem de Deus, e você, como homem de Deus, que está me ouvindo nessa mensagem, que pertence à obra, não dá o teu braço a torcer, porque Satanás quer acabar com a sua santidade para que você perca a salvação. Para que você, quando Jesus voltar, te encontra nas condições de não salvo. Mas santifica a sua vida, continua levando a sério a tua palavra, ainda que não tenha ninguém para levar o seu legado à frente, porque Deus vai cobrar deles. Deus vai cobrar deles naquele grande dia. A própria vida lhe vai lhe custar naquele grande dia, porquanto nós não tem levado o legado do Senhor, da palavra, do ministro de Deus que tinha que levar em frente, do ministro do Senhor que tinha que levar aquele legado à frente. Conforme anteriormente, aqueles que tinham que levar o legado à frente não levaram. Então perderam a salvação. Vou falar rapidamente aqui ainda. Que nem Salomão levou o legado de Davi, foi abençoado. Mas os filhos de Salomão não levou o legado de Salomão à frente. E Israel praticamente acabou. Então a realidade é essa. Tem que levar o legado do Pai ungido de Deus à frente para que possa